Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa playlist aí do torneio estadual que teve no Mato Grossense 2025. É o torneio mais importante do estado, onde vai definir os melhores do estado do ano 2025, na modalidade mais importante, que é o pensado, né, onde cada jogador tem 60 minutos para gerenciar toda a sua partida e um incremento de 30 segundos a cada lance efetuado. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou dar um resumo breve. Esse foi um torneio onde eu consegui ficar entre os melhores do estado. Em primeiro lugar ficou o Mestre Nacional Clécio França, com 5 pontos. Aqui para vocês verem, os 5 pontos. Em segundo lugar ficou Yuri Garcia, com 5 pontos também. Em terceiro lugar, Clayton Eric, sou eu, com 5 pontos também. Aí no critério de desempate, todos nós três ficou com 5 pontos. No critério de desempate fiquei em terceiro, que para mim foi um resultado excelente. E aí em quarto lugar ficou o Mestre Sinal Olavo Tadeu. E o mais impressionante que ele é sub-14 e já está aí no entre os top do estado. Em quinto lugar ficou o Mestre Sinal Carlos Eduardo, que também é um jogador muito forte de Matupá. Em sexto lugar ficou o Mestre Sinal Tobias, que também é impressionante, né? Sub-18, também de Sinop, que é irmão do Olavo, né? Um fato curioso. E mais uma galerinha aqui com 4,5 pontos, depois 4, 4, 3,5, 3,5. E aí define aí as posições finais aí do torneio do Estadual 2025. Foi um torneio onde eu fui muito bem, joguei boas partidas, consegui um bom resultado. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou deixar disponível o Tias Azuis para vocês acompanhar também outros jogadores. Inclusive, já adianto que vou trazer partidas também de outros jogadores, que eu achei interessante. E aí, o fato curioso da partida do Alex, é, esse aí que tá de branco no, pra cima da foto aí, esse é o Messi no Alex. Embaixo, de camisa preta, sou eu. Inclusive, essa foto foi tirada jogando a partida contra ele. Para quem não conhece, o Mestre Nacional Alex é um jogador muito forte. Ele é um dos melhores do estado. Ele já foi mais de uma vez campeão estadual. Tem vitórias importantíssimas aí contra titulados muito fortes. Sem dúvida, ele é um dos jogadores mais fortes do estado aí. Inclusive, quando eu comecei a jogar, ele já era muito forte. Ele praticamente ganhava todos os torneios assim de forma disparada. E aí, o fato curioso dessa partida foi que na sexta-feira, quando o torneio iniciou, eu fui direto do serviço pro torneio, que foi uma sexta-feira à noite. E eu enfrentei o João Vitor dos Santos. E aí acabou tarde também o torneio, eu tava, desde quinta-feira eu já tava com uma taxa de sono assim muito baixa, sabe? Dormindo muito pouco. E a gente sabe que no xadrez é importante comer bem, descansar bem, porque um lance que tu faz ali, ansioso ou cansado ali, sem prestar atenção, é o suficiente para você perder a partida. E aí na sexta-feira eu enfrentei o João, aí no sábado eu joguei com o Luiz Guilherme de manhã, aí no sábado, no mesmo dia, terceira rodada, depois do almoço, eu joguei contra o Mestre Nacional Classic, foi a primeira partida que eu mostrei pra vocês. E aí depois eu enfrentei à noite o Osama, e depois só no outro dia que foi o Alex. E aí o mais curioso, né, que a partida acabou um pouco tarde, até, contra o Osama, e aí o pneu da minha moto furou. E aí eu cheguei em casa, gastei o que tal que a gente chegar, eu sei que fritar dos ovos, eu dormi acho que umas 2 horas e meia de sono. Aí fui de cana pro torneio. Dito isso, eu vou abrir a partida pra vocês. Eu não consegui preparar contra o Mestre Sinal Alex. E aí o que eu fiz foi quando o professor veio me buscar, que aí eu peguei carona com o professor, que era o árbitro principal do torneio. No carro eu fui vendo algumas posições, algumas partidas que eu já tinha jogado contra o Alex. E é o que eu tinha mais focado na partida, né, nessa parte dos bastidores de preparação, foi que eu fiz uma revisão das partidas que a gente jogou em outros torneios. E eu vi muitos planos aqui, mais atrelado aqui na ala da dama, que onde eu perdi a mão nessa defesa que ele joga é na ala da dama. E aí eu dei uma atenção especial, né, em tipos de ataque que o preto tem na ala da dama que eu tenho que tomar cuidado e como que eu vou combater. Então eu dei mais uma atenção especial para isso. E foi basicamente, eu fiz a revisão das partidas que eu joguei com ele. E eu vi umas partidas modelo de Feridor também. Então não foi uma super preparação, mas eu consegui encaixar um ataque muito interessante na partida. Joguei E4, jogou E5, cavalo F3 tocando o peão dele, ele jogou D6, entrando na Freedor, que é uma das defesas sólidas aí, que é uma defesa que eu particularmente acho chato de enfrentar. Aí joguei D4,
Cavalo F6 batendo no meu peão, cavalo C3 defendendo meu peão, cavalo BD7 entrando no setup da Filidor, bispo C4 ativando um bispo com uma diagonal interessante, bispo E7 desenvolvendo mais peça e preparando para rocar, roque, torre E1 desenvolvendo uma peça, indo para a coluna, tendo um apoio aqui também no peão, C6 é aquele tipo lance da Pirk, né, que quando o C6 chega, provavelmente o cara quer jogar um B5, quer ganhar uma expansão rápida aqui na lado da dama, em cima aqui do meu bispo. Até mesmo no futuro ter uma influência aqui, né, de algum contra-jogo no centro. Eu joguei A4, né, um lance temático. Ele jogou B6, eu joguei H3. Aqui já estava dentro do meu estudo ainda. Inclusive, essa mesma posição que a gente está jogando aqui, a gente já jogou em outros torneios também. E esse lance H3 parece ser horroroso, né? Porque H3 não tem nem bispo pra cravar aqui, né, doidão? Porque tá jogando H3. Mas a ideia do H3 aqui é que eu quero em algum momento desenvolver o meu bispo para E3. E durante os meus estudos dessa abertura, o bispo fica melhor em E3. Ou em situações específicas em G5. Essa é a disponibilidade para esse bispo aqui. Como ele jogou B6, o bispo ele tem uma influência melhor aqui nessa diagonal, né? Então ele pode ser que esse B6 aqui joga um A5 ou um A6. Esse não quer dizer que vai cair esse peão, mas ele tem que ficar vigiando, né? Esse peão. Então por isso que eu joguei H3, né, para evitar esses pulos de cavalo. Ele jogou o bispo B7, eu joguei um lance profilático, né, bispo A2, eu argumento que vai jogar esse lance ou esse, então eu já tiro o bispo do contato aqui. É uma abertura que de fato tem que ter paciência, né? É um dos motivos de eu não gostar de enfrentar essa abertura, né? É uma abertura que é bastante sólida, é difícil de você é, criar um contra-jogo rápido, você tem que ter paciência mesmo e ativar as peças primeiro, para depois começar a pensar em buscar uma certa iniciativa. Bispo E3, a máquina não gostou tanto, depois a gente vai verificar porque ela não gostou. Eu acho que está perfeitamente jogável. E vale lembrar que as partidas que eu estou fazendo com você, a análise aqui, é de teor, assim, de parte psicológica do jogo, que eu pensei na hora, é, também sobre bastidores, e também do que eu analisei durante a partida. Eu não cheguei a ver essa partida com a Engine, eu cheguei a ver algumas análises com a barrinha de avaliação, né, para saber se tá certo, tô perdendo, tô ganhando, se tinha alguma coisa. Mas eu não cheguei a ver a parte bruta da engine, né? A lance é lance, que podia fazer esse lance aqui, podia ganhar. Eu não cheguei a fazer essa análise ainda. Eu cheguei a fazer somente análise ali pessoal mesmo. Então, se tiver algum furo aí, nossa proposta é entender ali a parte da hora do momento do jogo, que levou a tomar aquela decisão e etc, tá? Aí jogou o bispo dama C7, a máquina não gosta muito, deve ter alguma coisa, deve ser que ela uma coisa mais importante do que esse lance, não sei. Parece interessante o lance dele, né? Que ele tá conectando as torres, né? Não parece tão ruim, não. Deve ter alguma coisa importante, talvez uma ruptura aqui. Porque ele também tem que justificar, né? Porque ele tem que justificar esse avanço de peão dele aqui, né? Exato. Porque assim, é verdade que ele não tem espaço e eu também não tô atacando ele, ele tem tempo pra mexer esses peões. Mas ele precisa justificar esse avanço de peões dele aqui, porque ele gastou tempo com isso, então ele vai ter que em algum momento ele tem que ganhar espaço aqui, né? Acho que talvez esse seja esse, né? O mais forte, né? Daí já abre a coluna pra torre e ganha um espaço na hora da dama e depois ele pode achar uma estratégia para poder lutar pelo centro aqui, né? Eu joguei dama D3 e fato curioso desse lance, eu já tinha jogado esse lance com ele, dama D3 com ele em outro torneio também. Não nessa posição, logicamente, foi a mesma defesa, a mesma abertura, mas era uma posição diferente. E eu paguei o preço da D3, tá? Eu não tô ouvindo, eu tô com o OBS no meu lado aqui, tô apertando aqui na tela achando que é a tela do tabuleiro, a tela do tabuleiro tá aqui. É, essa W3 eu já tinha jogado com ele, né? Aqui a computador dá chance perdida, mas não é um erro. Eu deveria ter um lance mais forte aqui na posição, que poderia já conseguir uma iniciativa. Mas aqui o fato curioso desse lance, que eu tinha jogado com ele num torneio, e eu paguei o preço desse lance. A dama ficou meio descoordenada e eu acabei ganhando a partida por tática, mas eu fiquei mal estrategicamente. Foi uma partida de rápido, um torneio de rápidas. Talvez em outro momento eu traga pra vocês a partida. E aí eu lembrei dessa partida, né? Dá uma E3 na minha mente, porque eu também queria conectar as torres em algum momento e eu pensei, cara, o outro fato curioso que eu sei de falar pra vocês foi que eu joguei uma partida também contra essa defesa, contra o Zé Arlindo, que é um jogador também aqui de Cuiabá, um jogador forte. Inclusive, ele é o dono da Contalde, então ele tem bastante experiência aí. Que eu joguei o cavalo, foi mais ou menos a posição que eu joguei o cavalo pra cá.
né? Eu sei que existe esse plano, tem um plano que você passa o cavalo para cá, planta o cavalo aqui, é um plano que inclusive eu costumo usar. Só que daí eu tomei um golpe que eu tomei um golpe e aí eu fiquei mal e perdi a partida inclusive no clube uma partida amistosa. Vamos pegar aqui só um exemplo. Eu tomei esse golpe aqui. Não foi essa posição específica, tá? Foi uma posição que de fato o golpe dele estava funcionando. Aqui ainda tem recurso. É, e aí, acontece, né? Se eu tomar aqui, cai lá. Tô perdido. Perdendo peça. Né? Perdendo peão. E aí, eu fiz uma comparação dessa partida. Eu falei, cara, por que eu não posso jogar? É que essa é uma posição diferente, mas só pra vocês entenderem a ideia. Eu falei, cara, eu comecei a fazer uma comparação desse cavalo. Quando que eu posso usar esse plano? E aí, essa comparação eu não estudei, logicamente. Eu tenho que ainda aprofundar nisso, mas eu fiz entre mim mesmo, sabe? Pô, eu acho que eu tenho que esperar essa dar uma saída aqui. Porque, por exemplo, se a dama dele sai fora do jogo, vou pegar só um exemplo aqui, a dama dele saiu fora, agora dá certo. Porque se ele tomar, eu tenho intermediário. Porque como a dama não tá defendendo o bispo, se ele toma aqui, tentando criar um tema tático desesperado, batendo na minha dama, eu tomo com cheque. E essa é a diferença da dama não tá aqui em D8. Ele tem que tirar o rei, e aí eu tô ganhando o jogo. Então, beleza, eu tenho esse plano, né? Esse plano aqui, eu tenho ele. Porém, eu tenho que usar ele no time certo. Então eu fiz essa analogia entre mim. Então eu tenho que esperar a dama dele sair primeiro para usufruir desse tema. E aqui que é o engraçado na parte do psicológico da partida, né? Que daí ele jogou dama C7. Eu já poderia ter jogado esse plano, que inclusive é o melhor lance, agora que eu fui ver aqui na máquina dá o melhor lance. É, Foi por isso que ela não gostou, ó, inclusive do dama D3. Porque esse aqui já dá como melhor lance. Só que o que eu imaginei? Eu sabia que o plano era esse, e era o plano que eu queria executar. É, porque a dama dele saiu, né? Eu tinha esse receio tático dele. Só que eu pensei, cara, eu vou jogar dama D3. Dama D3 eu paguei o preço desse lance na partida passada, que eu joguei com ele no torneio. Só que eu pensei, cara, conhecendo o Alex, ele é um jogador paciente, ele vai querer primeiro conectar as torres dele na coluna, né? Vai tentar passar uma torre pra cá ou pra cá, sabe? Tentar deixar as torres dele na coluna pra depois pensar em buscar tipo de ruptura. Então eu pensei isso, acho que o Alex vai ter paciência. Conhecendo o Alex, do jeito que ele joga, ele vai jogar paciente aqui. Então eu vou jogar dama D3 porque eu posso executar meu plano do cavalo e eles são um pouquinho mais fortes porque eu tenho a dama passando pro ataque, dama pra G3. Então eu pensei nisso. Só que eu não imaginava que esse plano meu ia se tornar uma proporção assim, que é se encaixar como uma luva, sabe? Eu fui de forma despretensiosa e foi onde que surgiu, né, o ataque, né? Aí jogou torre C8, que minha intuição dizia, né, que ele ia fazer isso. Lógico que minha intuição não veio do nada, nossa, o cara tem uma bola de cristal no bolso, não. Eu joguei partidas com ele também, então com base em partidas que eu já tinha enfrentado ele, eu suspeitava isso, né? E foi o que aconteceu. Aí joguei cavalo A5, ele jogou G6, a máquina não é precisão, eu não esperava. Eu não esperava, inclusive eu cheguei a ver partidas do modelo, né? G6 é totalmente jogado, porque ele bloqueia, né, o pulo do cavalo. E aqui na partida modelo que eu vi, eu voltava o cavalo para F3. Inclusive era o meu plano. Falei, não, beleza, já deu uma enfraquecida, né? Beleza, enfraqueci, mas também não tô ganho por causa disso. Mas já é uma fagulha que eu possa explorar em algum momento, ganhar uma iniciativa por causa disso. Ele tem um bispo aqui que pode talvez controlar essas casas fracas, mas beleza. Consegui fazer ele fazer um avanço aí do rock dele. Então essa era a minha ideia inicial. Aí aqui eu comecei a dar uma viajada da maionese. E nesse caso foi bom eu ter viajado um pouco aqui. Eu costumo viajar às vezes, né? Então eu tenho uma criatividade pro ataque, aí eu começo. Me falta organizar o pensamento, né? Esse é o meu maior defeito. Eu vejo muita coisa, muitas ideias, mas na hora de organizar eu pareço um pouco. Mas aí que eu comecei a viajar, eu falei, cara, se eu jogar cavalo aqui, parece interessante, porque se ele aceitar o sacrifício, né? Logicamente, se não aceitar, o cavalo tá um monstro aqui, né? Então a linha mais forçada, eu sacrifico, ele aceita o sacrifício, bispo H6, batendo na torre dele. Se ele tira a torre, dama cheque, e aí se ele mexer o rei, mate em dois. Beleza, boa, tá calculando linha colaborativa, né? Beleza, isso aí é o primeiro fundamento. Então, pum, aceitou. O bispo vem, ele não é obrigado a mexer a torre, né? Então essa seria a linha mais. Ele poderia preparar uma defesa do rei. Beleza, eu tomo a torre dele, ele toma de bispo. E aí foi duas peças por uma torre.
É verdade que o rei está quebrado, mas não é saudável, né? Trocar duas peças por uma peça pesada. Então, não é mais uma posição dessa. Então eu imaginei que, pô, isso não tá saudável. Então, beleza. Então eu pensei, por que eu não jogo bispo H6 então primeiro? Eu toco a torre dele, se ele deixar a torre aí, eu já tô ganhando uma qualidade. E se ele tirar a torre, que é o mais natural, você tira a torre, né? Pra uma das colunas. Aí o cavalo F5 ele tem mais força, porque o bispo já tá cortando, o bispo já tá dando uma influência aqui, né? O cavalo H5, se ele tomar, eu ameaço o mate. Mexer o rei é mate em 1. De novo, linha, né, favorável. A gente não pode pensar que isso vai acontecer. Então essa é a linha mais forçada. Então pensando que ele é um jogador forte, ele vai responder da maneira adequada. Cavalo, G5 bloqueia. Então eu falei, pô, no mínimo eu recupero a minha peça com juros e com um super ataque. E esse bispão aqui ele é muito forte na diagonal aqui, o outro bispo cortando, né? Eu via isso na minha comparação final. Eu falei, cara, esse aqui é o suficiente para estar ganho. Então bora lá. Joguei bispo H6, ele jogou torre D8 ao toque, cavalo F5 eu levantei, super feliz. E aqui ele nem. Não demorou nem um minuto, ele jogou. Aí eu assustei um pouco, porque fico meio ter falhado no cálculo. Falei, cara, será que eu falhei alguma coisa aqui no meu cálculo? Aí eu passou na minha cabeça, né, um momento assim de dúvida, né? Caramba, ele jogou rápido, né? Ele aceitou o sacrifício de forma. Um lance decisivo, né? Aí ele aceitou-se de forma um pouco rápida. E aí eu assustei também, falei, cara, será que eu fui alguma coisa? Aí eu sentei e falei, não, isso aqui não. Aí comecei a caçar algumas coisas, não achei nada, falei, não, isso aqui tá ganhando. Logicamente eu já sacrifiquei pra isso, né? Dá uma G3, cheque. Mas eu fiquei com um certo receio, que ele jogou um pouco rápido. Porque aqui eu esperava, depois de cavalo, ele jogar bispo, né? Eu esperava isso. E aí eu tava com uma posição interessante, né? Eu pensava em jogar dama G3, talvez. Ou talvez tomar, né? E lembrando que se ele tomar aqui, eu vou tomar com cheque também, né? Tem como recuperar a peça. E se ele tomar lá, eu vou entrar nas mesmas variantes, né? Só que com o bispo F1 aqui. E continuo com a iniciativa. Então, essa era a linha que eu esperava, né? E aqui também dá a máquina da brilhante, mas é um lance simples não é um lance tão complexo, mas assim, como sacrificou uma peça, né? É uma máquina da com brilhante. Aí ele tomou, aí eu dei dama cheque, aí ele bloqueou o único, né? Eu tomei aqui primeiro, eliminando o defensor do cavalo. Ele trouxe mais uma peça para reforçar aqui a defesa do cavalo dele. E aqui eu pensei, bom, eu posso tomar, mas eu não preciso ter peça, né? Eu posso tomar lá primeiro, né? Porque se eu tomar aqui agora, ele vai tomar aqui. Então, por que não tomar aqui agora primeiro? Ele vai ter que tomar. Porque eu ameaço os dois cavalos dele, o cavalo dele não pode ser que tá cravado. Ele tomou, agora sim eu tomo. E aqui eu tava assim, bastante eufórico. Já falei, cara, eu tô ganho aqui, né? Tô muito ganho. Aí eu lembrei de uma frase do próprio Alex, né? Que é esse aqui de camisa branca, não sei se eu mencionei pra vocês no começo do vídeo. De camisa branca aqui é o Alex, em cima aqui. E de camisa preta embaixo sou eu. Não tô lembrado se eu falei isso pra vocês no começo do vídeo. Enfim, aí o próprio Alex uma vez estava conversando com ele, né? Ele falou, não, o torneio é assim, não pode deixar a peteca cair, cara. Você pode estar. Né, você pode estar bem que for, você tem que sempre ficar atento, né? Ficar atento. Então eu pensava, isso não pode deixar a peteca cair. Então eu sei que eu tô ganho, sei que eu tô melhor, mas o Alex ele vai triplicar a força dele agora, né? Porque ele tá perdendo, então a tendência quando o jogador começa a perder é ele triplicar a força dele, ficar mais forte para colocar problemas. E se você não tiver com atenção 100% é perigoso você ainda desperdiçar, né, a partida. Então eu tava preocupado com isso. Eu sabia que tava ganho, mas cara, eu tenho que não pode deixar a peteca cair, senão ele pode, né, arrumar alguma confusão aqui pra mim resolver e pode ser que eu acabe falhando e entregando a paçoca, né. Aí jogou torre D4, criando uma pressãozinha aqui. E aqui eu nem calculei, tá? Aqui eu já sabia, pô, bate, a minha intuição gritou, falou, não, G4 tô ganho. Aí eu bati o olho, se o mais forçado aqui é torre G4, depois de dar um H3, eu tenho duas peças batendo, né? Eu bato na torre dele, bato no cavalo dele, ele vai ter que escolher. E aí, qual peça vai entregar pra mim? E eu pensei, qual que é a lógica disso que ele tá pensando? Eu falei, pô, talvez ele queira complicar a partida com C5. Abrir o bispo aqui na diagonal, aí tem uma pressãozinha aqui. Apesar que eu cheguei a calcular algumas coisas com o rei, que não tinha como ele me agredir aqui, taticamente. E aqui foi uma situação importante, né? Um aprendizado importante. Que eu já tinha calculado que G4 era o melhor lance, estava seguro desse lance. Porém, inclusive o meu cálculo estava calculando tomando o cavalo na linha, entrando as complicações aqui.
Eu tinha calculado entrando justamente nas complicações. Só que eu pensei, cara, eu não preciso fazer isso. Eu posso jogar um F3 aqui e eu tô sólido. E uma das minhas ideias em algum momento é avançar aqui como se fosse uma posição de boliche, né? Estourar a posição. Porque se o peão toma, peão, eu posso tomar até de dama. Tem o bispo aqui cravando, eu tô pensando no mate, né? Então, esse bispo aqui ficou muito forte, né? Ele tá todo atacado aqui. Então, meu plano aqui era estourar a posição. Era o plano principal. Então, F3 e eu sigo com o meu plano. Só que daí eu lembrei de uma partida, que foi no estadual, inclusive, em 2024, que foi em Rondonópolis, contra o mestre nacional, o 7, Eduardo 7. Foi uma partida que eu tinha duas situações. Eu estava com a vantagem decisiva, e eu tinha duas situações para poder escolher. Uma onde eu ficava seguro, passava a bola para ele, mas ficava seguro. Eu tava com material a mais, eu queria preservar esse material. Eu falei, não, dou a bola para você e eu tô com material a mais. E a outra, eu conduzi a iniciativa, só que eu tinha umas complicações que eu tinha que ficar calculando. Eu falei, não vou ficar gastando energia calculando, não. Eu tô ganho, pra que eu vou ficar calculando? E aí foi o que aconteceu. Eu confundi profilaxia, eu achei que estava sendo profilático, mas eu fui passivo. E ao ponto que ele encaixou um empate forçado. E, tipo, empatei a partida, a pessoa vai falar, pô, você tá se achando ruim, empatou com 7, né? Tá achando que é superior a ele. Não, nada disso. É que a minha posição era tão boa que empatar se tornou um prejuízo. Então a gente tá com uma posição vencedora, a gente não pode. Lógico, meio ponto é melhor que nada, mas a gente tem que aproveitar os pontos, né? Inclusive, eu desperdicei, né? Fiquei com. Podia ter feito um ponto, poderia até mesmo ter pegado um pódio ou ter brigado pelo primeiro lugar se eu não tivesse cometido esse erro, né? Empatou a partida. E aí eu lembrei disso. Falei, cara, F3 não é, sem dúvida, não é um lance ruim. Mas, cara, G4 é um lance crítico e eu tô sangrando a posição dele. E a única coisa que ele tem pra fazer, de forma imediata, é isso. Não tem mais nada pra ele fazer. E isso aqui já tá refutado. Então por que eu tô querendo correr de complicação? Então eu tô sendo passivo. Então eu posso jogar de maneira agressiva porque eu já calculei. Eu tenho que confiar no meu cálculo. E aí, com esse pensamento, né, uma partida pedagógica que eu tive no outro ano, né, eu lembrei disso, que me orientou aqui. Aí eu joguei G4, ele jogou. Eu joguei G5, ele jogou torre G4, batendo na minha dama. Tá, aí que eu tinha calculado o antídoto, né? Antes de jogar, eu calculei. Eu tinha calculado as complicações de tomando, torre toma. Eu tinha calculado umas complicações assim, e aí antes de começar a concretizar, eu falei, cara, por que eu não posso jogar F3? Então eu avanço, ameaço estourar a posição como um todo, né? Tô batendo no cavalo dele, se ele logicamente tirar o cavalo, eu vou estourar a posição. E se ele jogar o lance que é o mais, que parece que é o único que tem algum tipo de resistência, né, humanamente falando, eu tenho esse, ataco as duas, quando jogar C5, eu jogo F3. E aí eu mato o bispo dele na diagonal, a torre e o cavalo tá atacado. E que eu tô ganho, né? Não tem como imparável, sabe? Aí jogou, eu joguei. Aqui eu poderia. Eu tinha feito o cálculo tomando, não sei se eu poderia. Eu não sei se eu falei também antes do vídeo que eu não vi na engine os lances brutos. Eu vi só a questão da avaliação mesmo da barrinha. E aí, o cálculo que eu tinha feito é que se ele toma. Ah tá, tô na tela do OBS aqui do outro lado clicando não tá indo. Se ele tomasse, aí é cheque lá. Deu cheque, aí eu poderia até mesmo sair com o rei assim, acho que não teria problema. Foi o que eu tinha calculado. E aí, inclusive, ele tá ameaçado por várias vezes, né? Eu tá atacado aqui, eu posso até mesmo em algum momento passar a torre. Tá ruim, só que ainda a posição tá entrando em complicações, né? Então eu falei, pô, eu posso jogar simplesmente F3, né? Inclusive nem é o melhor, mas humanamente é o melhor. Eu evito os problemas e tô rufando a posição, né? Aí foi, então uma atitude mais drástica. Tomei. E aqui foi outro lance que eu fiquei feliz de ter feito ele, é o melhor lance. Que aqui o mais natural, primeiramente, é jogar de dama. Porque é a dama que tá na cravada aqui, né? Só que daqui eu imaginei, ele pode ter uma casa agora pra pisar com o cavalo. E ele pode querer plantar a peça aqui, né? Ele pode querer plantar a peça. Isso aqui ele tá ganho? De forma alguma. Só que humanamente ele pode colocar alguns problemas aí e eu posso acabar falhando na defesa. Né? Posso dar um contra-jogo pra ele que não precisa, né? Não é necessário. Então eu falei, vou tomar de rei. E esse cavalo dele, ele não tem casa para pisar. Né? Ele vai ter que recuar o cavalo para trás.
E aí, recuando o cavalo para trás, eu posso usar aquele plano meu, jogar um dama G4 e já rufar a posição. Posso jogar cavalo D4 e eu tô com a posição vencedora. Peça mais e imparável meu ataque. Aí jogou E4, eu tomei. Que primeiro eu acho que eu poderia ter tomado aqui, mas eu tô com muita vantagem. Aqui eu já não preciso mais entrar em complicação. Tomou, e aqui pra você ver a diferença do jogador forte. Né? Se ele voltar o cavalo, ele vai perder assim, sem resistência. Então ele sabe que tá perdido, mas ele tá jogando lances que ainda provam uma resistência. Né? Então se eu não conduzir a partida de maneira adequada, é perigoso ainda eu tomar, né? Ou perder, achar alguma coisa, um perpétuo, ou um tático aí, até mesmo ganhar a partida. Tomei o cavalo dele, ele jogou dama E4 para criar uma pressão, né? Tem duas peças criando pressão. Joguei dama F3, tem uns temas aqui, né? Agora não funciona, mas tem uns temas aqui. Dama G4, eu acho que parece ser mais ativo, né? Mas eu quis evitar dar temas pra ele. Jogou Dama D4, falei, vou ativar mais uma torre. Todas as minhas peças estão jogando agora. Ele tomou batendo no meu bispo. Eu joguei Bispo G3, Bispo B3, batendo na dama dele. E aqui eu fui cruel, né? Eu poderia ter, tipo, seguido com o plano de atacar, eu poderia ter feito bastante lance de iniciativa aqui, mas eu fiz o mais simples, né? Então eu ameaço o mate, imparável e troco as damas. Trocou a dama, não tem mais nada, tem bastante peça aqui, né? Então eu fiz o mais simples aqui, né? Então não é o melhor da posição, mas humanamente é o melhor, né? Que daí eu evito complicação. Ele tomou, tomei, ele jogou aqui para tentar counterar meu bispo e matar. Eu até pensei em sacrificar esse bispo, mas eu vi umas complicações aqui. Eu falei, não, não preciso fazer isso, só botar o bispo mesmo. E aqui ele abandonou, porque C6 não tem como jogar, né? Bispo C6. Que eu posso tomar. Não, bispo C6. Ele pode jogar bispo C6, que se tomar ele toma cheque, né? Mas é uma posição que não, eu imaginava que C6 aqui era o lance, porque a torre tá entrando, né? Então C6 ele pode jogar sim. Mas aí tá chegando esse também, né? Posso passar aqui e vai chegar esse tá passando. É uma posição que não tem análise, né? Não tem peça, né? Ele com a dama no jogo ele poderia tentar alguma coisa, ainda mais sem dama, né? Não tem o que tentar aqui. E foi uma partida que eu fiquei feliz, né? De ter encaixado esse ataque nele. Eu vou até mostrar pra vocês agora a precisão. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui. Deixa eu ver se aparece a precisão. Deixa eu arrastar pra cá. Aí. Foi uma partida onde eu tive 85 de precisão, ele teve 65, um brilhante, né? Aí a performance da partida ficou 2.250 para 2.100. E foi uma partida bem jogada, né? Eu acho que o momento crítico da partida foi quando ele aceitou o sacrifício, né? Eu acho que ali ficou um jogo bem intuitivo e fácil pra mim, né? Então eu acho que foi um momento decisivo da partida. É isso, galera. Se você gostou, compartilha e comenta. Se você quer ver mais vídeos como esse, eu vou postar também a continuidade da demais partida aí com outros jogadores. Valeu, tamo junto, fui!